Olá, me chamo Marcos Paulo Queiroz Macedo, sou o titular da cadeira número 10 da Academia Araxaense de Letras, que tem como patrono Castro Alves, e meu interesse na literatura vem desde muito cedo, desde que eu me entendo por gente, por pessoa. As minhas primeiras lembranças são lembranças, claro, com as lembranças afetivas, familiares, mas também aquelas de ouvir histórias, de pedir para adultos contarem histórias, pedir para os meus pais contarem histórias. Então, antes de escrever, qualquer escritor tem que ler e ler muito. E a minha paixão é maior por ler do que por escrever. E é isso que eu tenho feito desde cedo, desde muito cedo. Primeiro pedindo para os adultos lerem e depois brigando, inclusive, para aprender a ler. Uma das primeiras batalhas que eu conquistei na vida foi porque eu queria muito aprender a ler e eu briguei muito com a minha mãe, e aí eu tive que ser colocado na escola um ano antes, porque tamanha era a minha vontade de aprender a ler, para ter essa autonomia que a leitura nos dá, que aí eu consegui entrar na escola e fui alfabetizado. Desde 6 anos eu leio. Claro que no começo se lê as coisas de criança, e depois vamos evoluindo. Na minha época de criança havia uma série de livros muito interessantes, chamava Coleção Vagalume, e foi por ali que eu comecei. E depois essa coleção muito interessante também, da editora Ática, lendo crônicas, de grandes escritores, Rubem Braga, Carlos Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, e aí interessando pelos clássicos da nossa literatura. Um livro muito interessante que eu indico, um livro sensacional, Memórias de Sargento de Milícia, um livro muito engraçado. Esse livro me marcou muito pelo humor e pela beleza da escrita. E aí um dos grandes escritores brasileiros quanto à beleza da escrita, domínio da língua, José de Alencar, me marcou muito o livro Senhora. Eu digo que é um dos primeiros parágrafos, uma das mais belas primeiras páginas da literatura brasileira, é o de Senhora. E Machado de Assis, sem sombra de dúvida, é nosso patrono maior da Academia Brasileira de Letras, maior escritor vivo. Indico com muita convicção para se iniciar a leitura dele, conhecimento dele, os contos. E daí também, na minha adolescência, comecei a ler autores mais contemporâneos, como Fernando Sabino, Monteiro Lobato, que é um grande, pouca gente sabe, mas é um grande escritor adulto, não só um escritor de criança, Rubem Fonseca. E descobri também um grande escritor brasileiro, que é o Érico Veríssimo. A série O Tempo e o Vento é um dos maiores livros, uma série de livros, são 7 livros, mas para mim o maior romance da literatura brasileira é esse, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em 7 volumes. A partir da minha adolescência e depois entrado em faculdade, comecei também a me interessar por escritores estrangeiros. Muito marcante para mim esses 2 livros, o livro O Retrato de Dorian Gray e O Estranho Caso do Dr. Jekyll, que se erradamente conhecido como Médico Monstro. São livros muito importantes num aspecto da literatura que eu gosto, que é a literatura psicológica. Então eles trabalham muito a psicologia, o lado obscuro da psique humana, e me interesso muito por isso. Comecei a ler também muito literatura latino-americana no final da minha adolescência. Esse livro do Cortázar é muito bom, Todos os Fogos do Fogo. Depois Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, grande poeta. Esse livro é sensacional, 20 poemas de amor, uma canção desesperada. E também me interessei na minha adolescência por um tipo de leitura e literatura que eu adoro até hoje, que é a literatura de romances policiais. Esse livro, O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle, Sherlock Holmes, é sensacional, também um estudo em vermelho. E Edgar Allan Poe, que eu descobri depois na fase adulta, que foi o pai da literatura policial,
e inspirou o Conan Doyle no Sherlock Holmes, inspirou a Agatha Christie e tantos outros. Sensacional. E um livro muito importante também na minha vida e muito atual, A Peste, de Albert Camus. Retrata uma epidemia e é o que nós estamos vivendo hoje. É um livro que tem muito a nos dizer. E atualmente, né, já li muita literatura brasileira, mas nos últimos 15, 20 anos tenho focado mais em literatura estrangeira para conhecer. E com indicação de um grande amigo meu, Rodrigo Feres, conheci esse grande autor contemporâneo, Carlos Ruiz Zafón, A Sombra e o Vento, que é uma tetralogia também, sensacional, indico muito. E outro escritor japonês, não ganhou o prêmio Nobel ainda, mas provavelmente vai ganhar em breve, o Murakami. Esse livro aqui é sensacional, Norwegian Wood. E um outro, esse já um ganhador do Nobel, um escritor vivo, contemporâneo, Coetzee, sul-africano. Esse livro aqui é muito marcante também, Desonra. E falando, entrando no que eu gosto de escrever, no que o meu espírito me leva a escrever, que é uma forma de me desanuviar, de colocar para dentro, para fora, coisas que estão dentro de mim. A minha forma de expressão, existem inúmeras formas dos seres se expressarem, mas a minha forma de expressão artística é pela poesia. E os meus 3 escritores preferidos, meus 3 poetas preferidos, são em língua portuguesa. Primeiro, o Luiz Vaz de Camões. Segundo, Carlos Drummond de Andrade. E terceiro, Fernando Pessoa. Este também escreve muito bem em prosa. E o livro do Desassossego, por exemplo, é uma grande referência em prosa do que ele escreveu. São autores que eu sigo lendo e vou continuar lendo. Então, como eu disse no começo, todo grande escritor, ou todo pequeno escritor, ou todo qualquer pessoa que se pretenda ser escritora tem que ler muito. Eu pretendi fazer uma demonstração pequena de obras que me marcaram e que me marcam, para se entender um pouco do estilo de leitura que eu tenho e, consequentemente, do estilo de escrita que eu tenho. Sou promotor de justiça, tenho formação em Direito, fiz mestrado também no Brasil e na Espanha, e isso deu origem às minhas pesquisas acadêmicas a inúmeros artigos, mais de 2 dezenas de artigos já publicados em revistas especializadas, em livros também, mas especificamente nesses 4 livros que eu tenho tido a felicidade e o prazer de ter escrito. O meu primeiro livro, Ministério Público Inquérito Civil, meu segundo livro, Manual do Promotor de Justiça, que já está na 5ª edição. Este é o meu best-seller, que eu tenho muita honra de ter escrito, e é um livro que segue sendo reeditado. A última edição é desse ano, de 2022. E escrevi também Sistemas Avançados do Ministério Público e, por fim, Teoria Crítica e Uso Emancipatório do Direito, um foco no Ministério Público, que foi também editado no ano passado, de 2021. Minha obra segue em construção, obra jurídica, mas voltada agora também para poesia. Tem muitos poemas não publicados, escritos, então baú de poemas, e esperando o momento certo, porque tudo tem que aflorar, tudo tem seu momento, e isso vai ser publicado ainda. Já foi, algumas poesias minhas já foram publicadas, já foram declamadas em público, e eu pretendo fazê-lo em breve, organizar minhas poesias num livro de poemas. Eu gostaria de encerrar com um pequeno poema de minha autoria que eu fiz em homenagem à minha avó, e que se chama A Força do Exemplo. E é assim: ela me chamava de meu filho, e é assim que eu chamo os meus filhos, com o mesmo carinho e força do olhar. Ela me chamava sem chamar, dizia sem dizer, amava mais que falava. Sua vida era as nossas, a dela
quando pudera. Feliz na tristeza, triste na alegria, vivia como podia, sempre na maior delicadeza. Bem-aventurada por natureza, de uma beleza índia, maior ainda era a que difundia. Saudade não descreve a falta que ela faz, mas a memória sempre traz o que o coração jamais esquece.